A China anunciou nesta sexta-feira que vai impor tarifas de 34% sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos. Essa é uma retaliação ao tarifaço que o presidente americano Donald Trump anunciou na quarta-feira. O percentual que a China vai aplicar é exatamente o mesmo que o governo americano anunciou para os produtos chineses. E com essas escaladas, as bolsas estão derretendo hoje e o dólar disparou. Aliás, só olhando aqui os dados agora que estamos aqui ao vivo, o dólar subiu 3%, estava com 5,62 ontem, já estamos em 5,81. Todas as bolsas estão caindo, petróleo cai 8%. Temos uma situação bastante calamitosa mundo afora nesse sentido, porque todos se preparam para uma escalada. E aí, nunca quem sai ganhando é quem mercado está exposto, a não ser que você tenha uma bola de cristal privilegiada. Mas, voltando a falar especificamente sobre a China, Duda Teixeira, boa tarde. Essa retaliação da China no exato mesmo patamar de 34%, te parece justa? Se imaginar que é no mesmo patamar, né? A China está tentando fazer isso, mostrar que está reagindo na medida adequada. Essa briga entre China e Estados Unidos já vem, né? Desde o primeiro mandato do Trump, já teve uma guerra comercial. E o que me chamou a atenção agora, a China não só está fazendo essas medidas tarifárias, como também adotou algumas medidas não tarifárias, né? Eles também divulgaram algumas suspensões de importação de, se não me engano, são 6 empresas americanas, alegando ali questões de saúde, de segurança alimentar. Então proibiram, por exemplo, a importação de frango e de sorgo. O sorgo é um cereal que é usado principalmente para alimentação dos animais e também para a produção de biomassa, né? Então, empresas americanas não vão mais poder exportar essas empresas, né, frango e sorgo para a China. E aí, Inácio, é interessante que pode abrir uma oportunidade para o Brasil, né? O Brasil hoje já é o grande exportador, o maior fornecedor de frango para a China. Os Estados Unidos têm tido problema para exportar para a China já por outras questões sanitárias, eles têm lá influência aviária, mas enfim, os Estados Unidos competem com o Brasil e isso pode beneficiar o Brasil. Isso, em relação ao sorgo, o Brasil acabou de conseguir, isso foi no final do ano passado, a abertura do mercado de sorgo da China para os produtores brasileiros. Isso estava para começar agora esse ano, de começar a exportar sorgo para a China. E até foi uma medida que provavelmente já estava vindo, essas negociações, porque os chineses já estavam vendo que iam ter problema com os americanos. Então fizeram esse acordo, ainda estava pendente ali uma visita dos vigilantes, dos agentes de vigilância sanitária chineses aqui no Brasil para olhar as lavouras, mas é bem possível que tudo isso acabe se acelerando para permitir que o Brasil, então, exporte mais rapidamente o sorgo para a China e aí ocupando esse espaço que antes eram dos americanos. Enfim, um dia bastante interessante no mercado mundial, bastante tensão. O índice do medo, né, que é o VIX, que é o índice de volatilidade dos mercados financeiros, está num patamar altíssimo que mostra que todo o mundo, o planeta, está temeroso dessa escalada entre China, Estados Unidos, outros países, União Europeia também dizendo que vai retaliar, mas não dizendo ainda como. O Brasil, por enquanto, no papel dele de ficar quietinho. E nós vamos analisando tudo isso ao longo dos acontecimentos conforme eles saem. E o tema agora é entretenimento. Nessa semana tivemos novidades importantes na TV aberta e vamos falar de 2 delas. Galvão Bueno voltou ao ar na TV pela Band, num programa na noite de segunda-feira. E aí eu trago Gabriel de Oliveira para comentar. Gabriel, muito boa tarde. E a volta de Galvão, como foi? Pois é, boa tarde a toda a nossa audiência fiel do Made in Brasília. A volta do Galvão era muito aguardada, gerou grande expectativa, inclusive, entre o mercado publicitário. O programa já virou um dos campeões de faturamento da Band.
Mas a audiência, parece que o público não sentiu falta do Galvão. O programa marcou apenas 1,4 de média em seu primeiro episódio, um índice fraco, exibido em horário nobre, que historicamente concentra a maior parte dos televisores ligados em todo o país. Ficou atrás de Globo, ficou atrás da Record, ficou atrás do SBT e empatou tecnicamente com a Rede TV, que transmitia um programa do Rony Von. Sim, caso você não saiba, o Rony Von ainda está nativa e trabalha na Rede TV. É um índice razoável se você for comparar o histórico de horário nobre da Band, que está marcando zero em vários dias com o programa do Taviano Costa, como nós noticiamos aqui há algumas semanas, mas para um comunicador com o peso do Galvão, acostumado a monopolizar a atenção dos brasileiros em Copa do Mundo, em diversos eventos, é um índice bem puxado. E é aquilo, existe uma tendência histórica de queda na TV brasileira. Se o programa começou com 1,4, é difícil que ele vai reagir nas próximas semanas. Pois é, e aí a pergunta, o programa dele em si teve algum problema técnico, o horário não é bom, por que que você acha que não está funcionando? Por que que o Galvão não galvaniza mais a audiência? Perdão pelo trocadilho. Que trocadilho ruim. Mas temos uma explicação fácil. O público da Band é historicamente mais acostumado com programas esportivos mais oba-oba, mais gritaria. Renata Fã, Craque Neto são algumas das maiores audiências da rede. O Galvão com o Galvão e Amigos, ele tá fazendo uma reedição do Bem Amigos, que é um programa muito classudo, um programa muito sério, um programa muito engomadinho. Um programa de televisão por assinatura. E a audiência da TV paga é uma fração comparada com TV aberta. A TV aberta é um canhão, você fala com a massa. E o Galvão deve ter essa dificuldade nas primeiras semanas. Ele vai ter que trazer convidados mais populares, ele vai ter que fazer uma linguagem mais acessível, que é a única forma dele conseguir convergir bem com o restante da linha editorial do esporte da Band, que é conhecida justamente por ser uma casa que permite uma acidez para os seus comentaristas, para os seus apresentadores, que tem uma linha editorial mais descontraída. Todo mundo já deve ter visto vídeos da Renata Fã saindo de maca em dias que o Inter é derrotado em algum campeonato. Já com o Galvão foram 1h30 de um debate enfadonho, chato, com termos técnicos, com pessoas que todo mundo já está careca, sou testemunha disso, de saber. Olha, agora a sua vez de trocadilho. Falando sobre ainda estreias dessa semana, uma das mais aguardadas, que aliás, para quem está nos assistindo, é tema do Café Antagonista que tem amanhã no sábado. Lembrando que o Café Antagonista sai todo sábado às 10 da manhã numa edição e outra edição completamente diferente com outros conteúdos às 4 horas da tarde, que é a estreia de Vale Tudo. É a grande aposta da Globo para esse ano. Como é que foi essa primeira semana de Vale Tudo? Vale Tudo teve um primeiro capítulo promissor, exorcizando boa parte do fantasma de Mania de Você, que foi a antecessora da faixa horária, e que terminou com o pior desempenho da história das novelas das 9. Mas nem todos são flores. Na terça-feira já deu uma desidratada, caiu para a faixa dos 23, que era um patamar em linha com o desempenho de Mania de Você. Na quarta-feira, que entrou no ar 1 hora mais cedo para viabilizar a transmissão da Copa Libertadores, a audiência caiu mais, foi para casa dos 21, e ontem o dado consolidado chegou agora há pouco, deu 22,6. É um número muito fraco, é um número parecido com a audiência do Jornal Nacional, que vem antes, ou seja, a novela não está conseguindo capitalizar novos telespectadores para a Globo. Ela consegue manter a audiência que ela recebe, no máximo incrementa em alguns décimos, e não era isso que a emissora esperava. Os executivos da rede tinham plena convicção que essa novela seria capaz, logo de cara, de colocar a emissora flertando novamente com os 30 pontos. Uma marca que atualmente só tem sido atingida por grandes jogos de futebol. É interessante que eles conseguiram um desempenho um pouco melhor no Rio de Janeiro, né? Lá eles estrearam com 31, depois também foi caindo para 30, 29. Mas em São Paulo, que é a grande aposta, que é o carro-chefe, digamos assim, eles estão andando de lado, na melhor das hipóteses. E detalhe, justamente numa estreia que é uma semana que atrai a curiosidade das pessoas. Rapidamente, você crê que quando Odete Roitman estrear e quando acabar a novela turca lá da Rede Record, eles têm uma chance de melhorar a audiência ou isso seria algo muito pequeno no jogo todo? Acredito que a novela deva reagir. É indiscutível que a Record conseguiu capitalizar algum público noveleiro que não curtiu muito a novela anterior da Globo com Força de Mulher, que tem performado muito bem, tem sido o programa mais visto da emissora, inclusive à frente do Cidade Alerta. Mas nunca se sabe quando essa novela turca vai acabar. A Record está fazendo um milagre com a edição dela. Era para acabar agora em abril, agora parece que vai acabar em julho.
e ela sabe que pode esticar isso eternamente, porque as novelas turcas originalmente têm capítulos de 2 horas e meia de duração, e a Record transmite apenas 1 hora por dia. Ela tem uma pedra de ouro nas mãos, tomadas as devidas proporções de cada emissora, e, pelo visto, não terá o mínimo de vergonha em esticar o quanto for necessário para atrapalhar a vida de Vale Tudo e tentar colocar mais uma mancha nos 60 anos da Globo. E Odete Reutemann, a expectativa por ela pode trazer alguma audiência melhor rapidamente? A novela vai crescer, não vai ficar eternamente nesses 22 pontos de audiência. O Quem Matou Odete Roitman é um clássico da dramaturgia brasileira, e a Globo tem diversos canhões para divulgar isso. Vai ter jogos da Libertadores, vão ter jogos da Seleção Brasileira, e o departamento de marketing da Globo é muito antenado. Eles vão jogar junto com influenciadores, com alguns veículos de imprensa que fazem uma assessoria voluntária. Eles vão fazer de tudo para essa novela crescer. Ok. Gabriel de Oliveira, muito obrigado. Espero você aqui semana que vem. E semana que vem teremos novidade com Gabriel de Oliveira no Café Antagonista. Aguarde semana que vem e aí vocês vão entender. Obrigado, Gabriel.